Um dos versículos que eu lembrei foi quando Jesus curou um cego. E ele perguntou para o cego: você enxerga? E aí o cego falou para Jesus: eu vejo homens, mas eles são como árvores. E aí então, eu comecei a imaginar como que será homens como árvores caminhando. Homens, imagina, como árvores. A árvore, Deus criou ela com raízes. Eu fiquei pensando, como pode algo com raiz andar? O homem não foi feito para ficar parado. Deus deu 2 pernas para o ser humano. Mas isso me chamou a atenção nesse versículo que eu lembrei. E logo depois que eu lembrei desse, eu lembrei de outro. Quando Jesus fala para os discípulos: pelos frutos vos que sois meus. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, Ele abre o nosso entendimento com palavras tão simples. E eu quero convidar vocês a refletirem em um texto aonde Deus fala conosco, mas a gente precisa também, depois de ouvir esse texto, tomar atitudes. E como é uma noite onde nós vamos celebrar uma ceia, que é um símbolo de renovo, um símbolo de uma nova aliança, é um símbolo onde as coisas se fazem novas. Que essa noite seja uma noite de coisas novas para vocês em Cristo. E que daqui para frente vocês, assim como eu, decidam viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que não apenas mostrem que nós somos apenas árvores caminhando. E quando eu pensei naquele versículo, eu comecei a pensar, mas que tipo de árvore? Porque aquele texto não mostra que tipo de árvore. E aí quando Jesus novamente faz uma ação na vida daquele homem, ele tem a sua vista, ou a sua visão, completamente curada. E aí ele fala: agora eu vejo pessoas. E ao longo da história da humanidade, do relacionamento com Deus, e também de ler algumas vezes a Bíblia, eu vejo algo na Bíblia, na palavra de Deus, que a única coisa que Deus pede de nós é fidelidade para com Ele. E todas as coisas que a gente faz na nossa vida está relacionada à nossa fidelidade com Deus. E quando esse homem que foi curado, ele cria uma aliança com Deus, não pelo fato de falar, mas sim pelo que Cristo gerou dentro dele. E quando Jesus Cristo pede para que nós tenhamos algumas atitudes, que nós vamos ver agora na palavra de Deus, a nossa tarefa é simplesmente viver um estilo de vida que o mundo lá fora, ele desconhece completamente. Ele só vai ter esse estilo de vida, qualquer pessoa que é mundana, que tem princípios aversos aos nossos princípios cristãos, somente quando ela vier para o círculo de relacionamento, ela começa a aprender, um dia ela entrega a vida para Jesus, ela vai entender esse estilo de vida. E eu quero compartilhar com vocês o texto de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. E vou pedir para você que está em casa, você que recebeu aí no Comunidade Igreja de Deus o link do culto, que você compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos, e que você seja abençoado por Deus também através dessa palavra. Marcos, capítulo 11, verso 12 ao 14. Amém? Diz assim:
No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Esse texto, irmãos, ele me chamou tanta atenção, eu estava com a palavra toda pronta, mas eu fiquei encucado com algumas coisas desse texto. E eu fui hoje pela manhã, depois que acabou a EBD, eu fui lá no mercado, não vou fazer propaganda aqui do mercado, mas fui lá e comprei figos. Literalmente. Eu fiquei tão curioso. E fui lá e comprei figos para mim comer figos. Faz muito tempo que eu não ingiro figo, como figo. Mas, durante essa semana, eu fiquei pensando em diversas situações. Esse texto, ele diz que Jesus saiu de Betânia com fome e foi em direção à cidade próxima. E de longe, ele olhou uma figueira. E a partir desse olhar de Jesus para a figueira, foi quando eu lembrei do versículo daquele homem, dizendo: eu vejo homens como árvores. Mas o interessante é que eu coloquei um tema para essa palavra, que eu gostaria que você compartilhasse para quem está do seu lado, e falasse para essa pessoa: é tempo de frutificar. Está muito baixinho, fala aí, com uma autoridade. É tempo de frutificar. Por que eu penso isso? Olhando para esse texto, a gente vê que Jesus, ele está de longe, caminhando, e olha uma árvore que está ali para não somente fazer sombra, porque apesar de ser uma árvore de figo, as folhas dela não dão sombra o suficiente, talvez, para uma pessoa. As folhas do figo, acho que não dá de tamanho assim um palmo de uma mão. E Jesus Cristo olha para aquela árvore de longe e vê apenas as folhas. E nós, algumas vezes das nossas vidas, nós somos parecidos com essa árvore, apenas com folhas. Mas de longe, Jesus olha para aquela árvore e tem uma esperança de que ele iria se alimentar daquela árvore. Mas é interessante que eu comecei a pensar também, mas como Jesus, sendo Deus, conhecendo todas as coisas, sabendo a essência da criação, ele de longe, ele não consegue falar para os discípulos que, olha, eu estou vendo aquela árvore, eu estou com fome, mas não tem fruto dela. Em contrapartida, ele está em um local onde alguns homens demoram alguns dias para falar com ele, e ele sabe que o amigo dele havia morrido. A princípio eu não consegui entender isso. Como que um homem, que é Deus, olha uma distância considerável, enxerga uma árvore e não consegue falar aos discípulos que não tem fruto, mas a uma distância de 4 dias ele diz: olha, o nosso amigo morreu. Vocês conseguem imaginar isso, irmãos? Eu comecei a pensar mais ainda. E eu comecei a me colocar no lugar daquela figueira. Eu comecei a imaginar eu como aquela figueira. Por isso que eu falo, é tempo
de frutificar. E aí então, imagine que Jesus, ele nos enxerga de longe. É como se Jesus tivesse vindo em nossa direção e ele está olhando para cada um de nós de longe. Mas a esperança dele é chegar e encontrar algum fruto. E aí eu vou fazer uma pergunta antes de continuar. Você tem dado frutos ou você é uma árvore que só tem folhas? E por que eu digo isso? Porque as folhas, elas representam apenas uma aparência de uma árvore que tem frutos. E as folhas, vocês não vão acreditar, irmãos. Essas folhas dessa figueira, ela tem um símbolo muito interessante. É um símbolo de justiça própria. De querer, além de aparentar, além de ter a aparência que dá fruto, é uma aparência aonde nós colocamos a nossa própria justiça. E aí os irmãos devem estar pensando, nosso pastor está viajando na batatinha, né? Não estou, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês mais um texto, que é Gênesis, capítulo 3, verso 7. Pense que você é uma figueira, você precisa dar frutos, mas você tem apenas a aparência de quem tem frutos. Mas Jesus sabe que a sua função é dar frutos. Olha só, verso 7 de Gênesis, capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas e fizeram cintas. Quem já viu as folhas de uma figueira? É pequena, né? Dá para fazer foi bastante folhinha, né? Para esconder. Aqui, esse versículo mostra o princípio da humanidade tentando consertar os seus próprios erros. O princípio da humanidade tentando, com a sua própria justiça, esconder seus atos pecaminosos. E é interessante que, nos versículos posteriores a esse do capítulo 3, verso 7, a gente vê Deus de longe, indo em direção deles. E Deus sabia que eles tinham pecado. Deus sabia que eles tinham transgredido. Deus sabia que eles estavam tentando com as suas próprias mãos ter uma justiça. Só que Deus pergunta para esse homem: onde está? E essa pergunta é quase que aquela questão de Jesus olhar de longe e não saber que a árvore não tem fruto. Mas a pergunta que Deus fala para esse homem, onde estás? Era simplesmente para ele entender que a justiça que vinha da mão dele não era a justiça de Deus. E essa figueira, que Jesus olha de longe e tem apenas folhas, talvez sejam as figueiras hoje, que querem fazer com suas próprias mãos a justiça que aparentemente acreditam que Deus vai aceitar. A figueira que Jesus olha de longe, ele queria apenas uma coisa: somente um fruto. Jesus queria apenas um fruto daquela figueira. A Bíblia diz que Jesus Cristo, saindo do local que ele estava e caminhando em direção a uma cidade, ele estava com fome. E olhou de longe e viu as folhas, mas nela não tinha aquilo que alimentaria, ou aquilo que satisfazia Jesus naquele momento. E é importante nós nos colocarmos no lugar dessa figueira e saber que nós precisamos alegrar o Senhor. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos frutificar.
Então, é tempo de frutificar. Nós precisamos dar frutos. A Bíblia diz, pelos frutos vos... Irmãos, eu vou dizer para vocês têm frutos aí. Pode estar escondido, mas Deus criou cada um para dar frutos. Deus fez cada um para dar frutos. Amor é um fruto do... Alegria é um fruto do... Bondade é um fruto do... E cadê os frutos, irmãos? A Bíblia nos mostra que a partir do momento que Jesus esperava encontrar figos, ele chegou e disse àquela figueira, segundo depois da sua decepção: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. É interessante esse texto, porque a gente fica pensando, nossa, Jesus foi tão mal com a figueira. Jesus amaldiçoou uma figueira. Só que a Bíblia diz também que não era tempo de figos. E aí eu comecei a entrar em parafuso, eu falei, como que Jesus Cristo quer que a figueira tenha figo em uma época que não é uma época de figo, não é época de fruto. Mas aí eu comecei a lembrar que uma vez Deus criou todas as coisas. Deus criou as aves, Deus criou os peixes, Deus criou os répteis, Deus criou as estrelas, Deus criou o sol, Deus criou a lua. Isso aqui é muito doido, cara, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Não estou entendendo, pastor? Eu vou dizer para vocês. Deus criou aquela árvore para dar fruto todos os dias, em todo momento, mas a queda do homem atrapalhou tudo. Deus criou a figueira, a laranjeira, a mexeriqueira, a macieira, tudo que é tipo de fruta naquela época, para dar fruto em todo o tempo. Se coloca no lugar da figueira. As desculpas são, não é tempo, mas eu vou dizer para você foi criado para dar fruto em todo o tempo, em todo dia, em todo momento. Sabe, irmãos, esse texto nos chama a atenção para nós não sermos apenas árvores com folhas, onde as pessoas, até mesmo de fora, estão apenas olhando. Parece que ali tem um fruto, mas de fato, Deus, em Cristo Jesus, restaurou todas as coisas. É ou não é? Toda aquela queda que teve lá no Éden, tudo bonitinho estava. As frutas, maravilhas. As aves, uma maravilha. O homem se comunicava com sua esposa. O homem dava nome aos animais. O homem cuidava de tudo. E, de repente, o caos foi estabelecido. E quando o caos está estabelecido, o homem, com a sua justiça própria, coloca a data. O homem, com a sua justiça própria, escolhe dias de estações. Mas Deus fez um tempo só. E nós conhecemos como Kairos. É ou não é? Então, quando Jesus pega e está indo em direção àquela figueira, ele não fala nada para os discípulos. A Bíblia não mostra ele dizendo, lá não tem figo, mas vamos para lá. Assim é como Jesus olha para nós. Jesus olha para nós dessa forma, irmão, presta atenção. Eu morri por eles. Eu entreguei minha vida. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora eles têm possibilidade de dar fruto todo dia. Porque foi restaurado aquilo que foi corrompido lá atrás. É tempo de frutificar.
E sabe, irmãos, essas folhas, elas também têm significado das desculpas. E a gente começa a dar desculpas para Deus. Eu vou fazer uma pergunta mais uma vez. Quais são os frutos que estão guardados aí? Eles precisam sair para fora. E é interessante que Jesus queria apenas um fruto. E sabe por que eu fui comprar o figo, irmãos? Porque eu li um artigo e eu não lembrava disso. E eu li num artigo que o figo é uma flor invertida. Todas as árvores, praticamente a flor dela, ela sai para... O figo é para dentro. E aí só que um figo. Você olha assim, eu vou comer um figo. E só que nesse artigo ele está dizendo que um figo, ele tem múltiplos frutos. E Jesus queria só um. Sabe o que significa? Se você tiver um fruto, você tem múltiplos frutos, porque pode alcançar outro, e pode alcançar outro, e pode alcançar outro, e pode alcançar outro. Então você vai ter múltiplos frutos naquilo que você faz para Deus. E aí vai a pergunta: qual fruto que tem aí que está escondido? E quando eu fui comprar, de fato, irmãos, comprei, está lá, comi uma meia dúzia, eu abri e fiquei olhando o formato, fiquei olhando os frutinhos lá dentro. Tem uma informação também que é uma vespinha que entra lá, se esconde, ela solta o ovinho, e aí, quando você come, quem já comeu figo aqui? Não é crocante algumas vezes? Algumas pessoas entendem que, pensam, né, mas não tem nada a ver. Que é a vespinha que entra lá, que ela morre lá dentro. Algumas pessoas pensam que estão, por a crocância, pensam que estão mordendo a vespinha, mas não é, é os frutinhos. São múltiplos frutos. Jesus Cristo queria só saciar a fome. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer ver em nós só um fruto. Só um. Só um. Sabe qual é? Um dos principais, que é o amor. Só um. E esse alcança outros. Nós precisamos frutificar para trazer alegria ao nosso Senhor. Fala aí para quem está ao seu lado, é tempo de frutificar. Olha só, irmãos. As justificativas, ou a vontade de querer agradar a Deus com aparência, nos leva a lugares que não é lugar de dar frutos. E aí uma pergunta que eu fiz nesse texto: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Vocês já fizeram essa pergunta, irmãos? Nunca ninguém fez, nunca ninguém leu esse texto? Eu fiz essa pergunta, e aí me veio algumas respostas. Acredito eu que foi Deus que fez eu entender isso. Porque, de fato, como eu disse antes, aquela figueira foi feita pelo próprio Deus. E Jesus Cristo era o próprio Deus ali. Primeira coisa, a figueira tinha que agradar o seu Senhor. A figueira foi criada no Éden para dar fruto, e ela não estava cumprindo o seu propósito. Ela não estava cumprindo o propósito. Qual que é o propósito da figueira? Dar figo. Não é? Terceiro, Jesus usou apenas, presta atenção, isso aqui é importante. Jesus usou apenas a mesma autoridade que foi dada para Adão lá no Éden, quando ele amaldiçoou a figueira. Abra aí comigo aí, Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha só.
Vamos ler então, desculpe, irmãos, vamos ler aqui, ó, o verso 25, 26 e depois nós vamos lá para o 29, tá? Diz assim, ó: e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 29. E disse Deus ainda: eis que eu tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Quando Jesus Cristo amaldiçoa a figueira, é interessante que ele se posiciona como Filho de Deus. Ele se posiciona como o próprio Deus na terra. Deus criou o homem e falou: olha, homem, Adão, vermelho ou humanidade, seja lá como você quer chamar Adão, você tem domínio, você tem poder, e você pode dar nomes, você pode dar ordem aos animais que voam, você pode dar ordem aos animais que estão no mar, você pode dar ordem aos répteis, você pode dar ordem para quem você quiser, que eles vão ter que te obedecer. E aí veio uma serpente e enganou. Adão não usa a autoridade, ele não usa aquilo que Deus deu para ele. Só que Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, lá em Mateus 28, ele dá uma autoridade aos discípulos. Só que ele fala assim, ó: toda a autoridade me foi dada no céu e na... No momento que ele olha para aquela figueira, ele lembra: eu vou mostrar para esse povo que eles perderam uma coisa preciosa que Deus tinha dado para eles, mas eu vou restaurá-la. E Jesus Cristo lembra, é como se ele estivesse olhando lá no passado, o homem jogando fora a autoridade que Deus deu, e olhando lá no futuro, olhando para nós hoje, dizendo: eu vou mostrar para eles que isso é possível, e eles precisam frutificar. A autoridade que foi perdida no Éden, Jesus conquistou ela na cruz. A queda, o caos, que foi alcançado lá no Éden pela desobediência, foi transformado em ordem na cruz, porque todas as coisas se fazem nova em Cristo Jesus. E naquele exato momento, Jesus apenas usa uma autoridade que foi perdida. E aí então, a gente fica dando desculpa. Eu não frutifico, não prego o evangelho porque eu não sei falar em público. Escreve um versículo num papel e entrega para alguém. Eu não consigo orar por ninguém. Convida outro e ora. Eu não consigo cantar. Escreva uma música. Sei lá, faz qualquer coisa. Você precisa frutificar, meu irmão. É tempo de frutificar. Nós não vamos ser apenas folhas. Figueiras com folhas. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, frutifique. Frutifique. E aí então, como Adão queria justificar-se, fazer a sua justiça própria, cozendo folhas de figueira, esconder os seus erros. Sabe o que ele estava fazendo, irmãos? É o que muita gente faz hoje.
É o que muitos cristãos fazem hoje. E talvez nesse exato momento muitos estão fazendo. Sabe o quê? Estão vivendo uma religiosidade e querem agradar a Deus com ações e com coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu li isso aqui, essa questão de eles fazendo as suas cintas com folhas de figueira, eu lembrei desse texto aqui, ó, João 19:30. E vocês vão... Eu gostaria que vocês guardassem isso no coração de vocês, que isso aqui é precioso demais. Capítulo 19, verso 30. Quando, pois, verso 30 do capítulo 19 de João. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está pago. Está pago. Fale para quem está do seu lado, está pago. Jesus pagou, fala aí, Jesus pagou um alto preço por você. Você falou mesmo? Agora fala para ele assim, ó. Ele não quer troco. Irmãos, a gente vive dando troco para Jesus. A gente é salvo, Jesus pagou o preço de sangue, a gente fica dando troco. Acha que é por nossos próprios méritos entrar na eternidade. A gente começa a dar troco para Jesus. Eu vou fazer isso para agradar Jesus. Eu vou fazer aquilo para agradar Jesus. Eu vou ir no culto para agradar Jesus. Glória a Deus, mas o que você precisa fazer, de fato e de verdade, é aceitar Ele como Senhor e Salvador e frutificar amor, frutificar alegria e viver para a glória dEle. Chegue de dar troco. Jesus não quer troco. Ele não quer uma moeda de volta. Ele pagou, está pago, aceite, está pago. Não precisa fazer mais nada, está pago. Fale para quem está do seu lado, está pago. Sabe o que isso significa, irmão? Jesus deu uma oferta para nós. Ele ofertou, ó. Está aí, ó, toma aí para você, o meu sangue. Presente. Para você sair dessa vida, para você frutificar, para você dar fruto de verdade. Você ser restaurado. E sabe, irmãos, essa ceia, essa noite, ela vai simbolizar o renovo em Cristo Jesus. E é tempo de frutificar. É tempo de dar fruto. Pare de querer conquistar as coisas com seus próprios méritos. Querer ir para o céu fazendo esforço. Jesus já fez, não precisa mais nada, não. Só você viver sua vida santa, não é, pastor? Se preparar para se encontrar com o teu Criador, que tu vai te encontrar. Fala, chega lá e fala assim, obrigado aí pela oferta. Valeu, eu aproveitei bastante, né? Eu aproveitei bastante a oferta, estava lá na terra lá, desfrutei e ainda gerei fruto. E eu vou fazer uma pergunta para você essa noite. Você quer frutificar? Você quer dar fruto? Vou dizer para vocês uma coisa bem interessante. O fruto, ele cai perto da árvore, não é? Onde você está plantado. Os frutos têm que cair ali, meu querido, minha querida. E começa lá na sua casa. Fruto de amor,